Olá, bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada a gente falou um pouquinho o que é inteligência artificial, o que é machine learning, e fez um exercício prático sobre isso, certo? Hoje a gente vai falar como conceber um problema, como definir uma situação em termos de machine learning, como escolher um modelo para isso e entendendo como os modelos de machine learning funcionam, como escolher o melhor modelo para um certo problema. A gente não vai se aprofundar muito em todos os modelos que existem, a gente vai só falar brevemente sobre redes neurais artificiais. E a partir do caso de redes neurais, como treinar e como avaliar modelos. Bom, e a gente vai começar contando uma pequena história para ilustrar como que se começa um projeto em Machine Learning. Semestre passado eu estava fazendo um intercâmbio na Finlândia, e lá eles têm muito costume de colher cogumelo. Colher cogumelo selvagem, no meio da floresta. Que alguns cogumelos são venenosos. E é bem difícil diferenciar o que é um cogumelo venenoso do que é um cogumelo comestível. Eles sabem. Nem todo mundo. Mas quem está acostumado a coletar, com certeza sabe quais podem ser comidos e quais não podem. Eu, que sou um estrangeiro, não sei fazer isso. E eu fui fazer a experiência de colher cogumelos na floresta. Com um finlandês, obviamente. Não faço sozinho. Então, como é que eu poderia conceber esse problema de ter que colher cogumelos querendo sobreviver, querendo comer eles, ao invés de morrer? Como é que eu posso trabalhar isso em termos de machine learning? Como é que eu poderia automatizar a tarefa de olhar para um cogumelo e saber se ele é comestível ou não? Y igual a f de x, essa é a resposta. Todo problema de machine learning supervisionado pode ser resumido por essa equação. Nesse caso, pela forma como eu estou trabalhando o problema, x são as características do cogumelo, então o cheiro, a cor, onde esse cogumelo nasce, e y é a informação que eu quero prever, que eu gostaria de prever sozinho, sem a especialista sem um finlandês do meu lado me ajudando. Então eu quero saber se este cogumelo pode ser comido. Então a gente concebeu um problema como sendo um problema de machine learning, em termos de um problema de machine learning. Agora a gente tem que saber, ok, a gente sabe que as características do cogumelo vão ser a entrada do meu modelo, mas como é que vão estar descritas essas características? Quais características eu vou pegar? Eu vou fazer isso na forma de uma tabela e colocar valores numéricos para cada característica? Eu vou descrever na forma de um texto e o modelo vai ter que entender esse texto e entender se esse cogumelo é venenoso ou não? Eu vou simplesmente tirar uma foto do cogumelo e a partir das características da foto descobrir se esse cogumelo é comestível ou não? Depois que eu tomei essas decisões, como é que eu coleto esses dados? Se eu escolher fazer com imagem, eu vou tirar foto de 10 mil cogumelos e pedir para um finlandês me ajudar e falar se esses cogumelos são comestíveis ou não? Eu vou pesquisar na internet, eu vou pesquisar num livro, tomar como base esse livro aqui para saber se os cogumelos são comestíveis ou não, a partir da foto, da imagem. Ou então eu vou pegar as características dele e fazer esse mesmo processo de falar com o finlandês. Como é que vai ser essa coleta de dados? Quantos dados eu preciso coletar? Será que eu consigo achar alguma base pronta na internet que vai me agilizar esse processo de coletar dados? E como é que eu vou avaliar esse modelo depois? Faz uma grande diferença se meu modelo se meu modelo cometer mais erros do tipo falso positivo, ou seja, ele erra para mais, ele erra falando que o cogumelo é venenoso, ou será que é pior ele cometer um erro do tipo falso negativo? Um erro dizendo que é da classe negativa, um erro dizendo que é da classe não venenosa. Para mim faz bastante diferença. Se eu achar que é um cogumelo venenoso quando não é venenoso, ok, eu deixei de coletar um cogumelo, não tem problema. Agora se eu achar que ele não é venenoso quando na verdade ele é venenoso, os resultados vão ser bem mais catastróficos. Então faz diferença que tipo de erro o meu modelo vai tender a cometer. Isso vai se refletir depois na forma como eu for avaliar esse modelo. Só que, bom, como eu falei, aqui a gente pode tirar a foto de 10 mil cogumelos, a gente pode pesquisar em livros quais são as características dos cogumelos venenosos, mas isso vai dar um baita trabalho. Eu vou passar muito mais trabalho automatizando a minha tarefa do que a tarefa em si. Então, será que eu consigo achar bases na internet prontas para me solucionar esse problema? Vamos procurar. Tem aqui algumas fontes, que são alguns repositórios de datasets para machine learning, que vocês podem recorrer a eles sempre que vocês estiverem precisando de dados em alguma situação. Eu vou começar aqui procurando pelo Kaggle, que é um site bem famoso, que
tem datasets, códigos prontos, pessoas comentando, várias coisas. Então, eu vou lá no meu navegador, já tenho a página aberta aqui do Kaggle, e vou simplesmente procurar por mushroom, cogumelos em inglês. E olha só, tem um dataset para cogumelos. Até parece que eu já sabia com antecedência. Vamos abrir aqui, então ele dá uma descrição do problema. Ele diz aqui, a gente coletou os cogumelos a partir de tal livro, tais características. Então ele descreve como foi a coleta desses dados, que é o que a gente veio refletindo um pouco. Ele tem aqui uma descrição também das variáveis, mas eu vou ir direto para os códigos prontos que tem para isso, para os Jupyter Notebooks que já foram desenvolvidos. Eu quero começar explorando um pouco esses dados, tirando algumas visualizações. Então eu vou procurar aqui por EDA, que significa Exploratory Data Analysis. Análise exploratória, assim, tirar alguns gráficos, algumas estatísticas a partir desse dataset. Então eu abri aqui um notebook interessante que me pareceu, visualizações e tal. Vamos ver o que ele faz aqui. Ele começa importando algumas bibliotecas, carrega e tudo mais. Vamos pegar aqui alguns gráficos que ele tira. Ele faz algumas conversões dos tipos de dados. Isso a gente vai ver na próxima aula, por que converter dados e como converter os tipos de dados. Vamos ver o que interessa aqui, tirar algumas visualizações. Ok, os dados estão balanceados, então a gente tem mais ou menos o mesmo número de cogumelos venenosos e não venenosos, que é uma coisa positiva para o algoritmo de Machine Learning aprender. Praticamente todo modelo de Machine Learning aprende com mais facilidade quando as classes estão balanceadas. Então a gente pode ver aqui, se a gente fizer uma visualização pelo formato do chapeuzinho, do cogumelo, e diferenciar aqui pela cor se é venenoso ou se não é venenoso, se o cogumelo tiver formato de sino, então tem uma boa probabilidade dele ser um cogumelo comestível. A maior parte dos cogumelos que tem formato de sino são do tipo comestível. A mesma coisa não dá para falar do tipo flat, é quase 50-50, que tem 1.500 exemplos comestíveis e 1.600, contrário, 1.500 exemplos comestíveis e 1.600 exemplos de cogumelos não comestíveis. Não, essa variável aqui, com essa característica, não me ajuda a diferenciar. Mas eu posso ver também que os tipos de sino, eles são relativamente poucos aqui, são minoria. Então se eu olhar só para o formato de sino, eu também não é uma boa regra de decisão se o finlandês decidir comer tudo que for de sino, tudo que tiver formato de sino, certo? Então essa decisão ela tem que levar em conta várias variáveis. Vamos continuar olhando aqui algumas outras variáveis. A gente pode ver, por exemplo, que toda a cor do chapeuzinho, sempre que for verde, é comestível. Porque as poucas amostras de cogumelos com capinha verde aqui, elas eram todas comestíveis. A mesma coisa dá para dizer do purple. Outras variáveis que a gente pode observar aqui, ele vai tirando várias visualizações. Esse aqui ele está traçando todas as variáveis versus todas as variáveis. Então cada gráfico desses aqui é um gráfico de duas dimensões, uma variável contra a outra, de todas as variáveis versus todas as variáveis. E na diagonal central aqui, para eu não visualizar uma variável versus ela mesma, que seria uma linha reta, ele visualiza aqui a distribuição dessas variáveis. Então a gente vai tirando eu não fiz isso, tá? Ele vai tirando várias visualizações aqui, e depois, se você quiser replicar isso no seu código, você pode só ver os métodos que ele usou aqui. É muito direto de transformar isso para um outro dataset. Mais distribuições de histogramas e tudo mais. Então, esses códigos que já estão aqui são excelentes para você ir aprendendo e vendo quais são as outras práticas de programação que outros programadores têm e outras bibliotecas, e você ir aprendendo a partir do código dos outros. Geralmente esses códigos aqui estão bem explicados, costumam estar documentados. Então aqui ele tirou um gráfico de pizza, particularmente eu não gosto de gráfico de pizza. É isso aí, ele fez um monte de visualização, o código está todo aberto, todo disponível. A gente pode pegar outros datasets aqui para ir explorando o problema. Se eu pegar, por exemplo, aqui, olha, fala que é simples, tutorial para iniciante. Beleza, parece um ponto de partida inicial. Então primeiro ele explica um pouco aqui, compreendendo o problema,
tudo mais. Então ele também tira algumas visualizações, beleza? Tira visualizações, também transforma os dados da mesma forma que o anterior fez. E no final, no finalzinho, a construção do modelo em si dele é algumas poucas linhas de Python. Ele usa um modelo de árvores de decisão, que tem algum conteúdo nos slides daqui para frente sobre árvores de decisão. Então ele simplesmente importa o modelo de uma forma muito similar como eu fiz no último exercício com vinhos. Simplesmente importa o modelo, faz o fit para o conjunto de treinamentos, e depois avalia como é que o modelo se saiu usando o conjunto de validação. Então você pode pegar esses exemplos, costuma ter comentários no final. Se aqui não tem comentários, mas se eu abrir um outro dataset, por exemplo esse que vai comparando vários modelos, e aí você pode tomar esses notebooks como base para implementar outros modelos e para testar outros modelos. Se a gente for ali nos comentários dele, vamos ver se tem alguma coisa interessante nos comentários. Olha, o primeiro comentário que ele fala aqui, ele está apontando um erro nesse notebook. Ele fala, olha, muito legal o notebook que tu fez, mas tem um erro aqui, tem uma falha metodológica. Então é sempre legal ver os comentários, porque você pode não só aprender com a falha, mas você pode corrigir a falha depois. Você pode mandar um follow-up aqui para ele, olha, eu corrigi a tua falha, eu melhorei alguma coisa. Você pode mandar o link para o teu próprio notebook, fazer um networking aqui. Então, tem links explicando os erros e tudo mais. Então o pessoal aqui interage, conversa sobre dataset, divulga suas próprias soluções. Então isso aqui, o Kaggle é um ambiente muito legal para vocês acharem algum dataset que é de interesse de vocês e começarem a explorar os códigos que tem prontos aqui, beleza? Então, no nosso caso aqui, dos cogumelos, eu comecei com um exemplo mais ou menos real, que faz sentido em uma aplicação. Eu queria automatizar o processo de identificar se um certo objeto é danoso ou não à minha saúde. Formulei esse problema como um problema tratável por Machine Learning e depois busquei por bases de dados que satisfazessem o meu problema, ou que pelo menos me dessem um start inicial. Pode ser que meu problema fosse, ao invés de trabalhar com cogumelos, trabalhar com ervas venenosas. E aí pode ser que eu não encontrasse um dataset na internet sobre ervas venenosas. Mas esse trabalho inicial com cogumelos poderia me dar dicas, poderia me dar abordagens metodológicas para esse tipo de problema. Então me daria um start inicial para, por exemplo, se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu mostrar para o meu chefe, olha, a gente ainda está coletando os dados para ervas venenosas, mas a gente já tem alguns resultados iniciais aplicados para um problema muito semelhante. Então, te dá um balizamento inicial para tu não ficar perdido, tu não passar meses coletando dado antes de chegar em algum resultado. O Kaggle pode ser um excelente ponto inicial para tu ter um nível 0 de onde começar, beleza? Valeu pessoal, até a próxima!